nossos brasileiros, que é em relação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Já passou por uma comissão, a votação vai a plenário, e aí muita gente falou que o sargento, aliás, o subtenente Gonzaga, estaria votando contra os policiais, contra a segurança pública, contra o Sérgio Moro, porque o Ministério da Justiça estava com o COAF, e aí, agora chegando ao Congresso, o Congresso está votando, né? E aí a mudança aí da medida provisória pode ter um efeito imediato aí, né, de aprovação de deputados e senadores, e caso seja aprovada, perde validade aí por 120 dias. E aí o que acontece? O COAF vem sendo alvo de disputa entre os que defendem que ele permaneça no Ministério da Justiça e os que querem que ele volte para o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. O órgão federal de inteligência financeira é responsável por prevenir crimes de lavagem de dinheiro que consistem em disfarçar dinheiro de origem ilícita e financiamento do terrorismo. A Lei 9.613, que criou o COAF em 1998, estabelecia o vínculo do colegiado com o Ministério da Fazenda. No entanto, o Executivo determinou por meio de medida provisória, editada em janeiro, que o Conselho ficaria subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta comandada por Sérgio Moro. Com a mudança na administração federal foi feita essa MP, né? E na última quinta-feira, a Comissão Mista do Congresso, que analisa a proposta, primeira etapa aí da tramitação da MP no Legislativo, decidiu, por 14 votos a 11, transferir de volta o COAF para o Ministério da Economia. Vamos conversar com o Gonzaga aqui. Primeiramente, Gonzaga, é um prazer receber você aqui. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Rede de Rádio Gerais. Boa tarde, Jardel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gerais. Boa tarde, Alexandre, Vavá, Ana Paula está conosco aqui. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. A satisfação é minha de voltar aqui à Rádio Gerais para falar da nossa atuação política e da nossa realidade política. Deputado, há parlamentares de partidos como o MDB, DEM, do Centrão, que resistem à permanência do COAF na Justiça. A maior resistência é de deputados e senadores que estão na mira de investigações do Ministério Público. Isso ocorre porque as ações do COAF ganharam força aí nesses últimos meses, com o deslocamento para a pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro. Também há informação de que o COAF na Justiça seria mais viável do que na economia. E muita gente diz que na economia haveria a probabilidade de o COAF ser coagido, né? E com Sérgio Moro não, porque ele trabalha com segurança pública e combate à corrupção. Para o ministro da Justiça, a permanência do COAF na Justiça é estratégica, né? Isso é o que o Moro fala. E aí eu pergunto para o senhor votou para que voltasse, que fosse para o Ministério da Economia. Qual o porquê do seu voto e explica para a gente como funcionaria o COAF na economia em vez de no Ministério da Justiça? Jardel, primeiro, antes de ir direto à resposta, eu quero dialogar aqui com os nossos policiais, bombeiros militares, familiares, em especial aqueles a quem eu pedi voto, aqueles que se colocaram até numa defesa intransigente da nossa candidatura, que pediu voto nas suas famílias, que pediu voto com os amigos e que se sentiram nesse momento traídos, sentiram enganados ou sentiram não representados pelo meu voto. Quero dirigir a todos no sentido de dizer que eu reconheço o direito dessa manifestação. Nós temos aqueles que se empenharam na nossa campanha e por isso têm todo o direito de fazer a cobrança, de fazer a crítica, de fazer a denúncia. Nós temos aqueles que, ainda que não votaram em mim, mas que, ao ser eleito, eu preciso de representar o pensamento da maioria. Então, eu quero dirigir essas pessoas no sentido de dizer que, apesar desse posicionamento, nessa medida provisória, nós mantemos o nosso compromisso de fazer a representação da nossa classe, dos nossos direitos, da segurança pública, da cidadania, da liberdade. Nosso compromisso intransigente com os valores maiores, eu que sou cristão, católico, com os valores maiores da nossa visão cristã católica, no sentido de fazer uma boa representação. E reconhecendo
que do ponto de vista político, esse voto ele não representou o pensamento da maioria. Nesse sentido, é que eu quero dialogar. A motivação, as razões do meu voto, ele partiu de uma análise, não exclusivamente minha, de que o COAF, enquanto agência de inteligência do sistema financeiro, tecnicamente estava ou estaria bem alocado no Ministério da Fazenda, hoje da Economia, que é um padrão internacional. E, por entender também, não ser o COAF o único instrumento de inteligência no Brasil, um instrumento de controle interno, que subsidia o combate à corrupção, o combate à criminalidade do Brasil. Nós temos outras agências que não estão sob a coordenação do ministro Moro, como, por exemplo, a própria Receita Federal, outras agências, a própria Polícia Militar nos estados, enfim, a Polícia Civil, que não tem uma coordenação direta do ministro Moro, no entanto, participa como agência de Estado, como instrumento do Estado, para trabalhar o combate à corrupção, o combate à violência no Brasil. Então, a análise que eu fiz, o que sustentou a minha convicção do voto, foi essa leitura. Obviamente que ficou óbvio, ficou nítido, ficou claro que não era essa a visão da maioria das pessoas, e a reação, de fato, foi uma reação legítima, condenando a minha postura, cobrando de mim uma mudança de postura. E se, no primeiro momento, eu dialoguei com o conjunto dos deputados que nós fizemos a análise sobre a conveniência de estar a COAF no Ministério ou no outro, agora eu estou fazendo diálogo com a nossa base, com a nossa classe, e obviamente que no momento da votação em plenário, é óbvio que eu não vou fazer nenhuma agressão, nenhuma afronta à nossa base, aos nossos eleitores, aos nossos apoiadores, no sentido de manter a posição anterior. Eu tenho tranquilidade de dizer que o voto foi dado com uma compreensão técnica e agora o farei com uma compreensão da vontade da maioria da população, porque entendo, tá, que o COAF, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério da Justiça, ele cumpre o mesmo papel. Obviamente que o Moro, o ministro Moro, pessoa na qual todos nós depositamos todas as nossas fichas, no sentido de fato termos uma política no Brasil, não é à toa que ele está lá, não é à toa que ele é um ícone na política brasileira, um ícone daqueles que de fato estão buscando o combate à criminalidade e violência, sob a coordenação dele, poderia, inclusive, receber o reforço que ele disse que vai dar em termos de estrutura. Porque agora, a justificativa dele é o seguinte: é aumentar a integração do COAF com os órgãos em relação aos quais ele já disponibiliza informações que são basicamente o Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal e as polícias estaduais. É a justificativa do Moro. Nós compreendemos, mas quando você discute o Ministério Público não tem subordinação com o Ministério da Justiça. Então, é 100% legítimo a defesa do COAF no Ministério da Justiça e sobre a gestão do ministro Moro, tá certo? Mas, lembrando que o próprio Ministério Público, Federal e Estadual, pode receber essas informações, não só da agência COAF, mas também da Receita Federal, da Anvisa, dos agentes do IBAMA, porque no Brasil, órgão de polícia que investiga, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, que tem a competência, não é polícia, mas tem a competência. Então, sim, eu consigo compreender e não tenho nenhuma dificuldade de dialogar no sentido de rever a posição política no plenário. Mas fazemos também, eu acho que defendo de um exigente, por exemplo, a polícia civil completo, na mesma direção de empoderamento para que nós possamos ter estrutura de Estado que seja muito mais eficaz para fazer investigação de crime. Então não vejo nenhum problema, pelo contrário, vejo vantagem também com o COAF no Ministério da Justiça. Dialoguei, no processo de decisão do voto, onde eu representava, lá na comissão especial, representava o partido, dialoguei no sentido com essa compreensão. Mas, obviamente, eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender as razões pelas quais a nossa base, os nossos eleitores, os policiais militares estão a exigir de mim uma mudança de comportamento, de voto,
tá? Eu não teria uma dificuldade de avançar nesse sentido, dialogando com a nossa base. O deputado Daniel Coelho, que é de Pernambuco, líder do Cidadania, defende que a transferência do COAF seja para o Ministério da Fazenda, da Economia, e evitaria aí as investigações do Conselho, que as investigações do Conselho pudessem inferir garantias individuais. E aí ele se justifica. Porque o sigilo fiscal do cidadão é uma questão de liberdades individuais. Então, não pode misturar isso com aquelas que tenham cometido corrupção. Quem cometeu corrupção, que abram as contas, que se quebra o sigilo, que vá se investigar. Olha, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério da Justiça, o COAF terá que cumprir esse papel de preservar o sigilo. Isso não é não é porque está numa agência ou noutra, está no Ministério ou no outro, que ele perde essa obrigação. Eu não concordo com essa razão, porque eu ouço muito isso em relação à polícia completa. Todo mundo sabe que eu sou defensor ferrenho da polícia completa. Uma das razões que eu enfrento de algumas pessoas para não adotar a polícia completa é colocar como se os policiais militares fossem capazes de promover investigação com a devida responsabilidade, inclusive do sigilo. Então eu não concordo com essa razão. A razão que me levou ao voto não é essa mesma, não é esse medo. O COAF, ele não perdeu, nem quando ele, via medida provisória, foi transferido para o Ministério da Justiça, e com o texto da comissão especial, ele não perdeu nem o seu papel, nem sua competência, nem o seu alcance, e muito menos a sua responsabilidade ao lidar com os dados sensíveis de todo cidadão brasileiro, que é o sigilo. O deputado João Roma quer falar alguma coisa, Sargento Rodrigues? Sargento Alexandre Rodrigues. Deputado João Roma, do PR da Bahia, PRB, presidente da comissão que discute a proposta, viu melhora no COAF sobre a passe de Moro. Inclusive o Moro afirma que aumentou a quantidade de funcionários de 30 para 50. E aí o João Roma diz o seguinte, que já melhorou a estrutura do COAF, já reforçou inclusive com estrutura de cargos. É um órgão, segundo a avaliação dele, que estava debilitado, e o perigo desse órgão que trata de matéria tão importante ser tratado de maneira periférica é porque vejo que pode haver um vazamento de informação. Isso, no mundo de hoje, no mundo digital, é preocupante, disse Roma. Mas ele é preocupante em qualquer lugar, eu insisto nisso. O COAF vai continuar com o mesmo papel, precisa reestruturar? Precisa. De que forma? Tem que aumentar o número de pessoas para trabalhar as informações. Porque o COAF, ele é um sistema informatizado que dialoga com o sistema financeiro e ele capta, do ponto de vista informatizado, informações que extrapola o padrão. Você faz um programa, estabelece o padrão. Tudo que fugiu do padrão, ele emite sinais. Então, tipo assim, você vai lá no banco, vou fazer um depósito acima de 10 mil reais. O COAF já fica sabendo. Ele fica sabendo porque o sistema está programado para identificar que houve um depósito. A partir desse sinal que é emitido, o COAF, obviamente, analisa aquela informação, do ponto de vista aí sim exerce o papel de inteligência, que não é nem de investigação policial, porque ele não tem a competência da investigação policial. Ele analisa, do ponto de vista da inteligência, esta informação, verifica se de fato, a partir desse sinal, há algum indício de algo realmente errado, de algum crime, e comunica aos órgãos competentes para poder fazer a investigação. Esse é o papel do COAF. Agora, é claro que 30 pessoas não é suficiente para fazer, nem na Justiça e nem na Fazenda. Então, nós estamos falando do Brasil. Então, nesse sentido, realmente o Moro, com a sua disposição e com o aval, com a liberdade do Bolsonaro, para ele instrumentalizar o COAF, a gente entende com facilidade que ele poderá dar uma resposta melhor, na medida que, inclusive, está sendo valorizado do ponto de vista de pessoal. O que eu tenho insistido, Alexandre, é que não é o COAF o único órgão a fazer isso, né? Nós precisamos, por exemplo, e não foi, não teve a mesma dimensão, pelo menos nas redes que eu tenho participado e que das pessoas que têm me procurado, não teve a mesma dimensão o fato de ter sido restringido a competência dos auditores fiscais. E eu quero dialogar com os nossos eleitores, com os nossos companheiros, da mesma proporção. É tão grave, vamos dizer assim, o COAF não ficar com o Moro, quanto o fim da competência dos auditores fiscais em fazer o mesmo que o COAF faz, só que de forma diferente. O COAF aproveita uma rede informatizada, recebe os sinais e encaminha. Os auditores fazem trabalho em loco,
analisando documentos. Eles vão fazer a sindicância do fato. Não, os auditores, trabalho inócuo, tá? Qual que é a função principal dos auditores? Crime tributário. Mas e quando eles descobrem indícios de evasão de divisa, de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, que não são taxados como crime tributário? Qual que é a competência? Informar para os demais órgãos também. Sim. E a medida provisória... Eles só não podem investigar, né? Não podem investigar. Mas as informações que eles consolidam também sustentam o processo de investigação, sustentam os inquéritos. Pega a maioria das operações da Polícia Federal, tanto na Lava Jato quanto em outras operações, que nós vamos encontrar resultado de trabalho do COAF, resultado de trabalho dos auditores fiscais. Como não tem o poder de polícia de investigação, ele acaba sendo investigação da Polícia Federal ou do Ministério Público, mas os dados coletados muitas vezes iniciaram lá. Então, na medida que a medida provisória, no seu relatório, né, vamos ser bem didático e pedagógico para não responsabilizar ninguém indevidamente. A medida provisória, geralmente, não tinha essa vedação, mas o relatório defendido pelo relator, o senador Fernando Bezerra, ele trouxe a vedação dos auditores fiscais. Então, eu também acho, assim como é grave, né, e pela reação de todos, pela análise da grande maioria que dialogou conosco, é grave o COAF não ficar no Ministério da Justiça, é muito mais grave retirar a competência dos auditores fiscais. Foi assim, nós estamos reduzindo a competência. Mas e se o Moro sair e for para o STF? Será que alguém que estiver no lugar dele vai deixar de investigar isso? O que eu entendo... Deixar de ser mais firme? Olha só, ontem eu participando das redes sociais, né, e eu também recebi algumas críticas por não concordar com uma parte, e eu vou corrigir um negócio que o Gonzaga disse aqui. Ele disse que a maioria das pessoas discorda do voto dele lá. Não é a maioria, viu, Gonzaga? É uma minoria que, de certa forma, não são seus eleitores, são colegas nossos. São pessoas que também merecem, né, o seu trabalho, a sua prestação de serviço como parlamentar. Mas não são colegas, nós temos uma minoria. Mas eu posso afirmar para você, porque na minha rede, tá? No meu número, né? 8899, que é a minha rede, todo mundo sabe, eu recebi muitas manifestações, e aí sim, são de pessoas amigas da gente, que gostam da gente, que trabalham com a gente, que votou com a gente e que fez a cobrança. Então, só para fazer essa ressalva... Sabe por que ele fez a cobrança? Porque ele estava num grupo que ele ouviu alguém dizendo o que você fez foi errado. Não, mas isso não tira a legitimidade dele me cobrar. Sim, eu estou dizendo que a maioria, né, na verdade, ela está muito leiga em relação a esse assunto. Eu mesmo, se fizesse uma pergunta, eu não ia entender, até porque eu não acompanho. Aí alguém se apoderou dessa informação de forma negativa, e eu digo assim com todas as palavras, tá? Alguém, assim, algumas pessoas, né, a fim de atingir o subtenente Gonzaga. Ô Alexandre, eu agradeço a sua observação, mas eu quero assumir minha responsabilidade com aqueles, com aqueles que estão me cobrando legitimamente. Eu sei que tem pessoas que historicamente nos combatem nos nossos enfrentamentos eleitorais. Você não pode espirrar. Certo. Qualquer coisa que eu fizer... Você está igual o Bolsonaro hoje. Se fizer então, uma coisinha desse eu reconheço que existem pessoas que estão nesse perfil. Mas eu preciso de reconhecer, da grande maioria, que manifestou diretamente comigo, tá certo? Que não fez apenas replicações em redes sociais, mas que manifestou diretamente comigo, através daqueles que foram no interior, foram nas redes sociais dele pedir voto, e que também não gostaram. Então, assim, eu agradeço a sua defesa, mas eu preciso de reconhecer isso, porque eu não quero, se eu achei que no momento do voto, que eu tinha a tranquilidade do voto, eu só tinha convicção, e eu não quero nesse momento fazer nenhum afronto. Não quero fazer nenhuma afronta, eu quero reconhecer a legitimidade de quem está cobrando. Parabéns, é nobre a sua atitude. Eu gostaria de abrir aqui, aproveitar, Alexandre, até meu celular baixou aqui, ou se o Vavá estiver aí, no Face, alguns comentários ou perguntas do nosso ouvinte, telespectador, quiser participar junto com a gente, que pode participar, a gente coloca aqui a pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes eu gostaria de dizer que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma notícia que surgiu agora, de última hora, que o governo discute aí transformar o COAF em Agência Nacional de Inteligência Financeira. Essa notícia já está rodando nas redes sociais. Aí o Gonzaga vai dar uma palhinha para nós do que ele acha disso. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso Revista Geral. 12h27 agora. Está em sintonia com